A maioria dos dicionários e enciclopédias, se você consultar acerca do termo agnosticismo, trazem definições bem próximas daquela que o Pirula falou, a qual o Pirula se referiu. Inclusive na Wikipedia em inglês tá bem lá. Você tem as posições, você tem teísmos e ateísmos, e você tem agnosticismo e gnosticismo para toda e qualquer posição. Então você teria ateístas gnósticos agnósticos e teístas gnósticos e agnósticos. Aí caberia muito bem a definição que o Pirula deu acerca de si mesmo. Contudo, muitas vezes dicionários e enciclopédias trazem somente significados, o léxico, e o significado é diferente do sentido. Há diferenças relevantes. Há uma tradição em filosofia, a qual começa, vamos dizer, em Wittgenstein, que faz a seguinte definição de sentido, diferenciando sentido e significado. Sentido, para Wittgenstein, é o uso que fazemos de determinada expressão ou palavra. E os significados, o léxico, eles estão lá no dicionário. Por isso que os dicionários são constantemente reformulados, porque os sentidos vão se alterando conforme o uso, porque existe uma coisa mais dinâmica que é o significado, que é o próprio uso da expressão. Exemplo, a palavra detonar. A palavra detonar, em termos de significado, durante muito tempo, era simplesmente você ir lá e provocar a ignição de uma determinada explosão. E passou a ter outro uso, as gírias vão criando muitas vezes outros usos. O uso é dinâmico, a linguagem, as línguas são uma forma de vida, são dinâmicas. E aí você tem o que? Detonou, o sujeito detonou. Imagina, quando alguém fala, o cara lá foi lá e detonou, tá tudo detonado. Já é uma extrapolação do que está no dicionário, já é um uso diferenciado. E hoje já se tornou muito comum, está tudo detonado, está tudo o quê? Está tudo já com o disparo de ignição? Não é isso que as pessoas estão querendo dizer, está tudo detonado, está tudo estragado. Foi lá e detonou, foi lá e arrebentou. Aí arrebentou como? Explodiu? Não é exatamente isso. Então o sentido ele se refere aos usos e aos usos predominantes. E aí a minha questão é a seguinte: qual é o uso predominante hoje da expressão agnóstico? Será que é esse uso que ainda está nos dicionários e enciclopédias? Será que esse é o uso prevalente? O uso prevalente da expressão agnóstico, eu acho particularmente que se refere à abstinência quanto à crença em Deus ou não. Então o sujeito, quando ele refere uma abstinência, sobre isso eu não falo, isso é uma questão muito pessoal, ou sobre isso eu não tenho posição definida, eu acho que nesse sentido ele está se autodefinindo agnóstico, e esse é um uso prevalente. Agora, a definição de significado, que é essa definição estanque que está inscrita em boa parte dos dicionários e enciclopédias, ela é uma definição que é um pouco problemática. Por que ela é problemática? Porque simplesmente ela não comporta aí o que o uso comum está fazendo. O uso comum tem uma posição para centro, ou seja, o sujeito é teísta, ateísta, e teria um centro, onde o sujeito não se vê com tanta coerência, onde ele pode dizer que ele não é nem uma coisa nem outra, que ele é uma mescla, que às vezes ele se sente teísta, às vezes ateísta, às vezes ele se comporta de maneira teísta ou deísta. Ou seja, a expressão agnóstico é muito utilizada como centro, como centrismo em relação a essas posições. Então o sujeito não se diz nem ateísta nem teísta, e ele se diz, eu sou agnóstico. O sentido ao qual Pirula se refere, então, é um sentido diferente de centrismo. Ele se refere à seguinte ideia: agnosticismo está referido a ter a possibilidade ou não de saber se Deus existe ou não. Se você assume que é impossível saber se Deus existe ou não, você, nesse caso, na definição de Pirula, você está sendo agnóstico. Ele se utiliza do sentido lexical do termo, ou seja, do significado, que está lá inscrito nos dicionários. Em boa parte dos dicionários, talvez a maioria, não sei se todos, eu não procurei em todos os dicionários possíveis. Bom, como é que surgiu esse termo? Agnosticismo, agnóstico. Ele foi primeiramente utilizado por Thomas Huxley. Creio que tenha sido o avô ou pai do Aldous Huxley, que é o que a gente mais conhece, o mais notório, o mais célebre. Em 1869, o Huxley se autodefiniu como agnóstico em relação à existência ou não de Deus, se opondo ao que já existia, ao conceito de gnosticismo na igreja.
O gnosticismo afirmava o quê? Afirmava que era possível, sim, saber que Deus existe. De certa forma, o gnosticismo tinha esse tipo de afirmação. O gnosticismo, para a teologia, é a afirmação de que a razão humana pode conhecer plenamente e com certeza Deus, e conhecer isso, a existência de Deus, com certeza, saber mesmo, questão de saber, ela é cognoscível, a existência de Deus. Sim, eu acho que de certa forma a teologia vai ter que assumir isso para não entrar em contradição com o que produziu antes. Se antes nós tivemos tantos clássicos aí da teologia, Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Santo Agostinho, e todos eles estavam tentando provar a existência de Deus com a razão humana, então você tem o quê? Você tem a afirmação do gnosticismo, a afirmação de que Deus é cognoscível, que ele é possível de se conhecer Deus e ter certeza e ter um saber acerca disso a partir da razão humana. E a maior parte dessas provas acerca da existência de Deus são provas lógicas, não são provas empíricas. Se é que são provas, porque são muito questionadas também pelos filósofos ateístas. Em termos empíricos, então, não havia nada em relação a isso. Hoje, talvez, existam alguns, principalmente alguns tentando retomar essa questão empírica. Ela é retomada por Dawkins, para tentar, de alguma forma, dizer que, em termos científicos, Deus não existe, e por Craig, do outro lado, por exemplo, William Craig, que vai tentar combater as teses do Dawkins. Russell, em termos lógicos, colocava o seguinte: Deus, em termos lógicos, um Deus onipotente e moralmente perfeito, ou seja, absolutamente benevolente, em termos lógicos seria uma impossibilidade. Seria como um triângulo com 4 lados. Por quê? Isso remete a uma questão colocada por Epicuro quase 400 anos antes de Cristo. É o clássico problema do mal. Epicuro enuncia da seguinte maneira: se Deus é moralmente perfeito, ou seja, absolutamente benevolente e onipotente, por que existe o mal? É a grande dificuldade entre conciliar a benevolência absoluta, perfeição moral e onipotência. Ou Deus é absolutamente bom e não pode tudo, ou ele pode tudo, mas não é absolutamente bom. Se pode tudo e é absolutamente bom, por que permite o mal? Me parece que Santo Agostinho é que tenta responder esse dilema criando o conceito de livre-arbítrio. Ele não é que ele permite o mal, mas é que nós somos responsáveis pelo mal, nós humanos. Esse é um outro ponto que eu quero discutir num outro vídeo, senão aqui vai ficar muito comprido. Mas vamos continuar com Epicuro. Então, assim, se existe o mal, ou ele não pode acabar com esse mal, ele não é onipotente, ou ele pode, mas ele não acaba com esse mal, ou seja, ele não é absolutamente bom. E Epicuro fecha com a seguinte questão: por que chamá-lo de Deus? Mas vamos continuar com a questão da onipotência. Temos também o paradoxo da rocha. Se Deus é onipotente, pode ele construir uma rocha que ele não dê conta de carregar? Olha, essa pergunta é complicada e esse é um paradoxo, é um problema, um paradoxo da rocha, que também aí é uma questão que tem produzido muitos estudos, tanto em filosofia quanto em teologia. Tem gente que faz doutorado sobre isso pelo mundo afora, assim como com a questão do problema do mal. Porque vejam só as implicações dessa pergunta, como gera paradoxo. Se ele pode tudo, ele pode construir uma rocha que ele não dê conta de carregar. Mas se ele construir uma rocha que ele não dê conta de carregar, ele não pode tudo. Então, assim, a onipotência, para muitos, é uma impossibilidade lógica. Não existe um ser onipotente. Isso é logicamente impossível. É como você dizer que tem um triângulo de 4 lados. Claro, talvez possam brotar muitas questões a partir desse paradoxo. Isso possa até gerar algumas pesquisas, teses de doutorado e algumas outras questões, tentando de alguma forma mostrar que não tem sentido esse tipo de pergunta e por aí vai. Mas eu não sei, eu só sei até aí, é isso que eu estou trazendo um pouco para vocês. Esses problemas clássicos, o problema do mal e o paradoxo da rocha, que são interessantes. Saber e crença. E aí é interessante porque eu acho que nós temos o Craig e o Dawkins. O Dawkins ele vai pegar todo o modo de produção científica, o modo como a ciência trabalha, e de alguma forma acho que ele vai chegar à seguinte conclusão: a ciência é ateia. E a ciência é ateia não por uma certeza, a ciência é ateia por um certo acúmulo de evidências. E é ateia por enquanto. E me parece que a ciência é ateia quando vai se tratar de uma definição mais tradicional de Deus, essa definição de um Deus pessoal, de uma inteligência sobrenatural, de onipotente, onisciente, onipresente, absolutamente bom, moralmente perfeito.
E aí nós temos um monte de coisa. Temos, Deus é o incriado, aquele que criou tudo, mas não foi criado. E aí outros colocam aqui, não, mas se ele criou tudo, quem criou Deus? E aí os teólogos respondem, e não, ele é um incriado. E o que seria exatamente isso? A dificuldade também de nós, logicamente, compreendermos o que é um ser incriado. Porque é difícil compreender isso em termos de lógica. Há um princípio da razão suficiente, que é muito... Dizem que foi originalmente edificado por Leibniz, que diz o seguinte, tudo tem causas. Tudo tem causas. Nada poderia ser incriado. Deus também teria que ter sido criado por alguém. E no final das contas, eu acho que fica, na verdade, o que sobra é o grande mistério, o mistério do ser. Por que existe algo ao invés de nada? E aí, a minha impressão é a seguinte, se a ciência foi até aí com teoria das cordas, do multiverso, que seja, se a física de alguma forma está indo até aí, com teorias as mais diversas, e tentando de alguma forma dar uma base empírica para isso, como é que ela responde a isso? Por que existe algo ao invés de nada? Eu, do pouco que eu conheço, eu me mantenho agnóstico em relação a isso, ao mistério do ser. Agnóstico no sentido original, tradicional, ou seja, acho que não sei, não dá para saber por que existe algo ao invés de nada. Acho que é incognoscível isso. Eu, pessoalmente, não sei. Eu não sei o que alguns físicos das teorias das cordas, essas teorias todas acerca das realidades últimas, iriam dizer sobre isso. Contudo, quando Huxley cunhou esse termo, ele estava se opondo ao gnosticismo tradicional da igreja e ele estava também, de alguma forma, tentando trazer o que? Huxley estava tentando aí afirmar o agnosticismo naquela época, porque a ciência positiva, o positivismo, Auguste Comte mesmo, traz o que? A realidade última ela é incognoscível. Realidades últimas, metafísicas ou primeiras, são incognoscíveis. Logo, a ciência não teria nada, a ciência positiva não teria nada a dizer sobre isso. Gente, isso já foi no século XIX. Eu não sei como é que está isso hoje. Eu não sei o que a ciência hoje poderia dizer sobre o mistério do ser, por exemplo. Eu acho que também entra um pouco a questão do deísmo e esse Deus mais misterioso, esse Deus sem forma, esse Deus sem pessoa, esse Deus que a gente não sabe se é algo, se é alguém, essa força absolutamente misteriosa, não sei se é uma força. Muitos trazem toda essa obscuridade até maior em relação ao tema. De certo modo, talvez sejam os deístas que trazem essa sofisticação toda para falar de Deus, e que eu acho que está num vídeo que eu coloquei um pouco mais para trás na lista de vídeos. Vocês podem ver lá o vídeo de Deus em Quando. Eu acho que aquela seria uma concepção mais deísta de Deus, apesar de que algumas pessoas veem aquele vídeo e dizem para mim, não, isso aí é uma concepção ateísta, por ser uma poesia, produz uma variedade grande de significados. Contudo, esse Deus mais deísta, me parece que ele se aproxima um pouco, talvez, da concepção de Spinoza, e que alguns filósofos vão dizer, a concepção de Spinoza não tem diferença nenhuma para a natureza. A concepção dele de Deus é a própria natureza, então para que chamar de Deus? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero ter feito uma boa complementação. Espero que o Pirula aceite como resposta tanto esse como o outro vídeo, e que, de fato, o debate assim possa se desenvolver e se tornar interessante. É isso, minha gente. Muito obrigado. Vamos tocando, vamos levando.